que você sentiu que trouxe, né, para você, assim, cursar psicologia? Como foi esse período? Trouxe, eu acho que a importância do autoconhecimento, em primeiro lugar, né? Quando a gente está na faculdade, eles indicam fazer terapia. Muitos não fazem, né? Falam, não precisa. Você já tinha feito antes da faculdade? Não tinha. E eu comecei quando eu estava, acho que no 3º ano, se eu não me engano. Devia ter os meus 19, 20 anos de idade, o processo terapêutico. E realmente a chave do nosso desenvolvimento é o autoconhecimento. Então, essa foi a grande contribuição, essa abertura para eu olhar para mim, para as minhas sombras, né? A gente fala muito, a gente não tem que ter medo. Mas para isso a gente tem que estar forte, senão a gente não consegue. Muitas pessoas não olham porque não se fortalecem. Então, o processo terapêutico ele vem para ir ajudando o processo de fortalecimento do nosso ego, a gente entender que tudo bem, né? A gente pode se abrir para que essas sombras apareçam. E aí, quando a gente olha para essas sombras, a gente consegue abraçar e falar, não, eu vou lidar com isso. Eu vou conseguir melhorar, eu vou entender o que isso significa para mim, como que isso pode contribuir na minha vida se eu conseguir lidar melhor. Então, a chave é o autoconhecimento, mas primeiro a gente tem que se preparar para isso. E você acha assim que sombras eram essas nessa época aí que te rondavam assim? Nossa, é uma pergunta interessante. Eu acredito que a autoestima é o grande vilão e a grande... eu até usei o termo chave agora há pouco, vou usar de novo, né? Acho que é uma grande chave também. Porque eu acho que em todo indivíduo ele tem essa necessidade de se sentir amado, né? Então... Eu lembro até uma vez que você falou isso pra mim, que todo relacionamento tem que ter reciprocidade, até com os filhos, né? Exatamente. Então, por isso que o bebezinho às vezes é tão difícil, que a gente não sente ainda aquele retorno, né? Exato. Então, acho que vem da gente querer se sentir querido, né? Você falou. Sim, é uma construção. E ninguém passa ileso à infância, não existe isso na vida. Todo mundo tem suas questões, não cabe culpar pai, mãe, mundo, e é isso, esse empoderamento que a gente vai criando conforme a gente faz terapia, e que a faculdade ajuda, né, de psicologia, porque a gente vai entendendo que, assim, legal, eu tenho uma história, mas o que eu vou fazer com ela? Exatamente. Eu tenho a minha, você tem a sua... E o que a gente vai fazer com ela é o que muda tudo. Então, eu consegui entender, né, essa questão do autoestima, autoconfiança. Eu realmente, eu me sentia muito frágil e eu não entendia por quê, né? Como assim? Da onde vem? Eu não sou capaz, eu não sou competente. Então, as primeiras crenças que eu precisei trabalhar foram essas, que eu não era capaz, que eu não era amada. Eu não sou amada, nunca serei amada. Então, porque eu era diferente, né? A gente sabe, tem o senso comum, tem o que a maioria das pessoas gostam. E eu não era assim, né? Eram crenças que foram, de repente, levando você a achar que você era diferente? Sim. Acredito que crenças, convivências com os amigos, né? A maioria ia para um lado, eu não me identificava. Desde música que todo mundo gostava... programas que todo mundo gostava de fazer, eu não gostava. Então, eu não me sentia encaixada, né? E aí, retomava a crença, né? Não sou amada, né? Não sou aceita. E quanto mais a gente se conhece, menos a gente projeta no outro as nossas sombras, né? Então, a gente consegue lidar com elas e não jogar para fora. Então, eu acho que foi aí essas sombras que você perguntou, eu acredito que são essas. Essa questão do não ser capaz, não ser amada, é por aí. Até assim, na questão de amigos na infância, como que era isso pra você, né? Porque a gente sabe, né? Costuma também ser uma fase desafiadora. Sim. A gente, mãe, vê também isso nos nossos filhos, dá vontade de ir lá na escola e ajudar a resolver, né? Mas não dá, é uma coisa que cada um tem que passar, né? Como que era isso pra você também? Mesmo num grupo de amigos, era difícil você se encaixar ou era mais uma coisa na família? Não, acho que total. Entendi. Eu fui uma criança muito solitária, muito quieta, mas eu sempre questionei muito as coisas na cabeça. Mas por que isso? Por que aquilo? Então, eu sempre fui muito quieta, muito observadora, não era de muitos amigos, até hoje não sou, mais introspectiva. Então, eu olhava as pessoas convivendo, saindo, né, na infância mesmo, depois na adolescência, e eu
eu não fazia parte. Então, eu acho que isso também piorou um pouco o processo, né? Não conseguia me vincular, então... E aí, na adolescência, isso refletiu muito, né? Porque é a fase dos vínculos, é a fase dos relacionamentos, e aí eu não conseguia estabelecer. E aí, juntou essa questão da família, empresa familiar... Então, essa escolha da psicologia, ela veio num momento muito oportuno na minha vida. E por isso que foi extremamente decisivo. Até pelo que eu trabalho hoje, né? Pelo prazer que eu tenho hoje de lidar com pessoas, desenvolver pessoas, justamente porque eu sei algumas dificuldades que algumas pessoas têm, né? Então, acho que todo mundo é capaz de se desenvolver. Muito legal. Não tem limite. O indivíduo não tem limite. A gente está aqui para progredir. É questão de sobrevivência natural do ser humano. Outro dia até vi uma frase que é assim, né? Você pode levar as pessoas até onde você já chegou. E eu acho isso bem... Né, me fez lembrar, porque se você também sofreu as coisas, sentiu essas coisas, essas sombras e tal, você vai conseguir se conectar com outras pessoas que também estão nesse lugar, assim, né? Com certeza. Também acredito. E você falou que, acho que você, sendo mais introspectiva, acabava observando mais também, né? Isso também deve ter te ajudado a lidar com pessoas, assim, que você também se torna uma observadora mais aguçada, né? Sim, eu acredito que sim. A gente, não sei, acho que passa mais tempo ouvindo do que falando. Isso facilita muito, porque quando você se propõe a ouvir o outro... integralmente o que ele está dizendo para você, consegue desenvolver empatia, se colocar no lugar, isso também ajuda bastante nesse processo.